A gente vai falar agora sobre o café da manhã, como é que está aí na sua casa, na sua cidade, aquele café quente com um pãozinho, ninguém resiste, uma delícia, tanta tradição para o brasileiro. Se você é adepto ao pão francês também, você já pode comemorar, então, porque algumas padarias, ele já não tem mais o mesmo preço não, viu? Então, essa é a realidade agora. Muitos preços já subiram em várias regiões, no custo de produção, e o pãozinho anda salgado demais no bolso do trabalhador. Pão quentinho do jeito que a gente gosta. Por dia, essa padaria na capital produz uma média de 70 quilos. Mas a fabricação de um dos produtos mais populares tem ficado cara. A farinha, o óleo, a manteiga, teve um aumento muito alto em cima da nossa produção. Foram 4 meses tentando segurar os preços, mas no fim das contas não teve outro jeito. Tivemos que fazer o repasse para o nosso consumidor final, que são nossos clientes. Existe pão de todo jeito, com sabores, formatos diferentes. Só que nenhum é tão famoso quanto esse carinha aqui. Mas levar o pão francês para casa tem saído cada vez mais caro para o sul mato-grossense. De janeiro para cá, o preço subiu quase 8%. E isso em todo o estado. O vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação de Mato Grosso do Sul diz que essa alta de 7,7% tem a ver com o aumento dos ingredientes. Óleos, margarinas, que teve um aumento bastante relevante, que impactou também bastante. O trigo também tem impactado muito, com a seca, com a alta do dólar, vários países caíram sua produção. Em maio, esta outra padaria comprava a saca de 50 quilos da farinha a R$ 125. Nesses dias a gente teve esses aumentos, porque o mercado interno nosso não supre a nossa necessidade. O que acontece? Nós temos que procurar farinha de trigo nos países vizinhos. E esse trigo, para nós hoje, ele é calculado em dólar. Esse economista, especialista em comércio exterior, explica o motivo, especialmente do trigo, ter subido tanto. E também o aumento da demanda desse produto para o mercado mundial. Isso faz com que a gente tenha uma oferta reduzida desse produto aqui no Brasil, ou seja, o nosso estoque está baixo. Esse estoque baixo acaba pressionando os preços aqui no mercado doméstico. O trigo, por exemplo, ele valorizou ou aumentou cerca de 14% desde que nós iniciamos o ano de 2020. Além disso, nós temos também uma valorização da nossa moeda cerca de 40%. Juntando todos esses fatores, acaba aumentando o quê? O custo de produção do nosso pãozinho francês. Estima-se aí um aumento de 14% a 15% para o nosso consumidor na hora de comprar o pão francês. Com receio de afastar os clientes, seu Nabor decidiu manter os preços. Vai segurar o repasse o quanto puder. Quando você fala em aumento, isso assusta todo mundo. Ninguém aguenta mais hoje falar em aumento. Ninguém aguenta mais. Então a gente vai para Dourados para saber se por lá já foi feito o reajuste no preço do pão francês. O Cristiano, em Corumbá, também já está posicionado para conversar com a gente. Nós vamos mostrar essa realidade nas padarias, então, dos preços lá em Dourados e Corumbá. Mas começando, então, com o Carlos em Dourados, que vai trazer as informações. O preço está mais salgado por aí já, Carlos? Fabiano, olha, aqui em Dourados tem as 3 situações, viu? Algumas padarias já reajustaram, já atualizaram o preço do quilo do pão francês, outras devem fazer isso na semana que vem e outras permanecem, continuam com o mesmo preço, viu? É a situação dessa padaria que nós estamos aqui na região central de Dourados. Eu acabei de conversar com o pessoal que disse que por enquanto o preço deve continuar o mesmo, né? Faz algumas semanas que o preço está estável e esse valor deve continuar nas próximas semanas, né? Mas como eu disse, cada padaria tem o seu ritmo, deve ter uma atualização na próxima semana não, de acordo com as mercadorias que vão chegando atualizadas, né, com o valor aí do dólar, com essa questão do trigo e também da margarina. Olha, o preço médio aqui do quilo do pão francês em Dourados está cerca de R$ 12,96. Só que a diferença entre a padaria mais barata e a padaria mais cara é de 16%, viu? No lugar mais barato, o quilo do pão francês está saindo R$ 11,90. Já no local mais caro, está saindo R$ 13,85. A gente conversou com alguns donos de padarias aqui em Dourados
Dourados, né, nossa equipe de produção, e a informação é de que na próxima semana esse reajuste deve chegar a 10% nas padarias que já optaram por esse reajuste, por essa atualização de preço. Uma delas, por exemplo, que o quilo do pão está custando R$ 12,60, deve sair na semana que vem R$ 13,90, ou seja, R$ 1,30 a mais no quilo do pão francês em uma dessas padarias. A outra também deve estar mais ou menos nesse patamar, viu? De R$ 13,50 vai para R$ 14,85. Então, assim, não existe ainda um padrão. Nem todas as padarias vão reajustar esse preço na próxima semana. Algumas devem atualizar, outras vão segurar, porque como a gente viu na entrevista, né? Tá todo mundo um pouco meio assustado com tanto reajuste, com tanto aumento. Então, quem conseguir segurar por mais algumas semanas vai fazer isso para atrair a clientela. Por enquanto é isso. Alguns vão aumentar, outros vão segurar e outros vão reajustar só nas próximas semanas. Volto com você, Fabiano. Valeu, Carlos. Obrigado pelas informações. De Dourados nós vamos para Corumbá saber como é que está o preço do pão. Pessoal em Corumbá reclamando muito dos preços por aí. Cristiano. Olha, Fabiano, eu estou aqui numa padaria bem na região central de Corumbá e a gente veio descobrir como que está o preço por aqui, viu? O preço do quilo do pão francês está R$ 10,80. Vou pedir para a Ivanise pegar um pãozinho para a gente e colocar aqui na balança para a gente ter essa dimensão de quanto que pelo menos um pãozinho, né, uma unidade dá. Aqui o preço, ó, vai colocar 58 centavos. Obrigado, viu? Pois é, Fabiana, a gente lembra, né? Eu lembro que na época que eu era pequeno, a gente vai fazer uns 10, vamos colocar 20 anos. Meu pai falou, Cristiano, ó, eu te dou R$1 e você compra 10 pães. Então antes, né? O pão custava em unidade, custava 10 centavos, 15 centavos. Hoje a diferença no preço está bem grande, né? 58 centavos por apenas uma unidade do pão. Bom, agora apresentando para vocês um pouco da realidade aqui de Corumbá, o preço médio, segundo o sindicato que representa o setor por aqui, é de R$ 6,50, tá? Só que esse preço, gente, é daquelas panificadoras que são associadas ao sindicato. Só que existe uma diferença também daquelas outras panificadoras que não são associadas, tá? Aqui em Corumbá e também em Ladário, a média aí de panificadoras é de cerca de 80 na região. Bom, outros produtos aqui desse estabelecimento, dessa padaria, tiveram que sofrer já essa alteração de preço, né? Só que muita gente vem para cá para, claro, garantir aquele pãozinho do café da manhã. Só que a alteração no preço mesmo do pão, o valor dele, os donos disseram que por enquanto vão segurar, mas daqui 10 dias, infelizmente, isso não vai ser possível, viu? A gente vê que vários produtos por aqui já sofreram uma alteração de preço, doces principalmente, né? Mas, infelizmente, o pão daqui 10 dias, principalmente nessa padaria, vai ter que sofrer uma alteração aí no valor do preço, viu? Infelizmente, a gente vê que outros pães, por exemplo, aqui a média, só para vocês terem uma ideia, são produzidos 1.500 pães de sal francês, né, por dia e 500 de hambúrguer. Só que a alteração mesmo do preço do pão francês vai ser feita daqui a mais ou menos 10 dias. O jeito, Fabiano, como eu costumo dizer, né, é equilibrar. Às vezes, compra um pãozinho só por dia, come metade no café da manhã, a metade no café da tarde. Tem que se equilibrar, porque senão não tem jeito. Porque ficar sem o pão, né, já começar o dia com café, com leite, com pão, não tem jeito. Eu só acho, Fabiano, como eu estou aqui numa padaria, né, o nosso editor-chefe, o Rodrigo Grando, poderia pagar um café agora, tanto para mim quanto também para o meu cinegrafista, o Nilmar Augusto, que está aqui rindo atrás das câmeras, né? Porque é uma judiação danada, né? Vamos voltar lá para vocês verem aquele balaio de pão, porque realmente é uma judiação danada, ó. Quem resiste a uma delícia dessa, hein, Fabiano? Já está com o pão separado aí para o café do bom dia ou não? É verdade, dá difícil de resistir. Agora ficou o desafio aí para o Grando, então, né? Fazer aí, pagar esse café pro pessoal de Corumbá, né? O pessoal merece, vamos combinar. Mas que delícia passear por aí, viu, Cristiano? As imagens aí realmente é para dar água na boca nesse comecinho de dia. Ninguém resiste, né? A padaria, né? O preço do pãozinho. Agora, o consumidor tem que fazer o equilíbrio, tem que fazer o empresário também, né? Porque se sobem os preços dos produtos, o empresário tem que segurar, repassar ou não. Muitos repassam, outros decidem não repassar. Também é um equilíbrio para o outro lado da ponta.